obrigado pelo convite e pela honra de partilhar com vocês esse dia tão importante que faz referência às pessoas portadoras de esquizofrenia e pode promover a inserção e a inclusão social cada vez mais definitivamente. Bom, é interessante que em todas as proposições que vocês colocam para os debatedores, a partir da experiência de cada debatedor, como a gente pode pensar a questão da esquizofrenia, o que a gente pode fazer, o que a gente pode comunicar justamente para a gente avançar na questão da reabilitação psicossocial da pessoa com esquizofrenia. A minha experiência ela se dá basicamente como conselheiro do CREMESP e antes de ser conselheiro eu já trabalhava com o Ministério Público em algumas causas que envolvem a saúde e os direitos humanos e direitos sociais, qual seja a questão das incapacitações, das interdições, sejam elas parciais ou totais, e outras questões que envolvem, inclusive, a psiquiatria. Muito bem. Então, a partir dessa experiência, nos últimos 12 anos, eu tive bastante experiência com o Ministério Público, com a Defensoria Pública, seja as estaduais e as federais. E desde 2016, nós tivemos um ganho legislativo maravilhoso, né, que foi justamente a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, ou assim chamado Estatuto da Pessoa com Deficiência. Essa lei é importante que todos anotem, né? Quem não conhece, é a Lei 13.146 de 2015, e ela é vigente a partir de algum mês de 2016, que eu não tenho em mente qual seja exatamente esse mês, mas é uma lei vigente que ainda vai exigir mais tempo para que ela seja plenamente efetivada, para que ela deixe de ser um disposto legislativo e se transforme realmente em algo que norteie e que a questão da deficiência, o cuidado às pessoas com deficiência, e mais do que isso, que exija do poder público a plena aplicação dessa lei. Mas isso vai acontecer. Em algum momento, nós vamos conseguir. E se todos nós, principalmente portadores e familiares, se apoderarem desta lei e fazerem com que ela seja cumprida, então nós vamos ter essa efetivação mais rapidamente. Bom, a primeira vez, essa lei coloca dentro da definição do que é uma pessoa com deficiência, eu gostaria que os senhores ouvissem bem. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, ou a qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. Então, é a primeira vez que se estabelece que pessoas com transtornos mentais crônicos, de alguma forma com sintomas residuais crônicos ou inabilidades residuais crônicas, estas pessoas têm, então, o que a gente pode chamar de deficiência mental, diferentemente
da deficiência intelectual, que seria o caso exatamente do retardo mental, seja ele leve, moderado ou profundo, ou grave, desculpe. Então, nós estamos contemplados por essa lei. E a lei, o espírito da lei, é a instauração, né, dentro no país, no território brasileiro, de uma questão de direito mediante políticas afirmativas, de tal forma que você privilegia aqueles que precisam mais, em detrimento relativo daqueles que precisam menos, né? Então, isto caracteriza exatamente o princípio da equidade, que é um princípio filosófico dentro dos direitos humanos, de você distribuir bens escassos, como financiamento, etc., financiamento público e tal, distribuir esses benefícios de forma a dar mais para quem tem menos e dar menos para quem tem mais. De tal forma que, num horizonte mais além, possa haver algum equilíbrio e igualdade social entre as pessoas. Mas, se isso pode parecer paternalista, né, por outro lado, esta lei ela tem como inspiração profunda a questão da autonomia da pessoa humana. Não importa se a pessoa tem ou não deficiência, quanto seja o maior ou menor grau dessa deficiência, mas é ela que decide os caminhos que ela quer trilhar. É ela que decide aquilo para o que ela necessita ajuda, seja do poder público, seja do judiciário e assim por diante. E aqui, é claro, a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e considerará. Então, veja bem, eu estava aqui antes da minha fala e ouvi a questão do médico que incentiva ou que indica a participação de outros profissionais na vida da pessoa portadora de esquizofrenia. Não é assim. O mundo mudou. Não é assim. Primeiro, quem define o que quer para si é a pessoa que tem esquizofrenia. Segundo, não há distinção hierárquica entre qualquer profissão da saúde. Eu diria mais que não há hoje distinção hierárquica entre profissionais da saúde e pessoas não ligadas à saúde. Não só porque tem esquizofrenia ou tem filhos ou parentes com esquizofrenia, mas porque a globalização democrática da informação ela possibilita e capacita a todos para terem mais instrução de como se ajudar e de como ajudar o outro. Não importa qual profissão, qual distinção de qualquer espécie que haja entre as pessoas, que terá o poder de capacitar mais outras do que outras, enfim. Bom, muito bem. Aí falo um pouco das deficiências, tal. Existem 4 eixos, né, vamos dizer assim, de deficiência e que essa equipe vai avaliar, né, essa equipe multiprofissional. Os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, né? Então a gente pode compreender que pela natureza do transtorno mental esquizofrenia haja um impedimento ou uma disfunção em estruturas corporais. Né? Nós pensamos, nós sentimos, nós agimos mediante atividade cerebral. Não importa se isso começa extrinsecamente, por motivações externas, por interação social ou não, mas sempre passa
por algum tipo de disfunção neuroquímica, né, o problema da esquizofrenia. 2, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais. E você já coloca que a pessoa que é portadora de esquizofrenia tem problemas psicológicos primários que antecedem o surto esquizofrênico ou que sucedem o surto esquizofrênico, e tem fatores socioambientais, a começar pelo estigma, que a pessoa já tem, então, como mais um agravante da sua desconexão psicossocial. Depois, o item 3, a limitação no desempenho de atividades. Acontece também nos nossos casos. E quarto, a restrição de participação. Aí entra a questão da participação social. E também é algo que agrava as dificuldades psicossociais do portador de esquizofrenia, seja pela natureza do quadro, né, por eventual sintoma residual na área conativa, afetivo-conativa. Hoje isso foi muito mais minimizado após os neuroléticos atípicos, a clozapina e outros neuroléticos assim chamados atípicos, mas ainda existem casos, pessoas com quadros graves e que pode apresentar esse tipo de resíduo, né, de sintoma, um resíduo negativo, um sintoma negativo. Mas também a pessoa que é portadora de esquizofrenia, ela está no mundo, né, e todos nós estamos aqui ouvindo a mídia, a televisão, etc., rádio, jornais, e em alguns momentos se diz o mundo ou este país está esquizofrênico, né? Isso fere de morte a pessoa que tem esquizofrenia. Antes o mundo e o país estivessem esquizofrênicos. Eu acho que o país e o mundo está psicopata, não esquizofrênico. Psicopático com certeza. Bom, então, e depois tem a questão, morreu não sei quem, mataram não sei quem, a pessoa tinha algum transtorno mental. Não é por aí. A gente sabe que os agravos heteroagressivos não é algo que caracteriza os transtornos mentais, né? Bem, e por aí afora. Então, ter um surto esquizofrênico na vida já marca, já é um estigma que marca a trajetória da pessoa a partir de então, pelo tipo de repercussão social que tem. Muito bem, depois a lei fala sobre barreiras. As barreiras são de várias naturezas, então a barreira para um idoso que tem Parkinson, né, que tem uma deficiência física, são as nossas calçadas esburacadas. Isso é uma barreira física, né? As pessoas que morreram no incêndio recente naquele prédio, eles tinham barreiras arquitetônicas para poder escapar do prédio no momento do incêndio, e assim por diante. A pessoa portadora de esquizofrenia, ela tem, não mais das vezes, o que a gente chama de barreiras atitudinais. Eu vou ler a definição do que são barreiras atitudinais. Atitudes ou comportamentos que impeçam ou prejudiquem a participação social da pessoa com deficiência em igualdade de condições e oportunidades com as demais pessoas. Então, o espírito da lei é o seguinte: você tem que remover essas barreiras ou trabalhar para que elas sejam minimizadas o máximo possível. Isso significa o quê? Significa a integração social da pessoa, né? No meio microsocial, familiar, e no macrosocial, como, por exemplo, o direito pleno de votar e ser votado em eleições para o executivo, para o legislativo, ou seja o que for. O direito de escolher o seu parceiro,
de efetivar o matrimônio do ponto de vista civil ou religioso, né? Como a pessoa queira e como o parceiro dela também queira, e assim por diante. E aí a lei é clara no seu artigo 6º. A deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para... Abrindo um parênteses, hoje a interdição ela é vista apenas legítima quando ela ocorre, né, e aí com a designação de uma curatela, de um curador, para transações patrimoniais ou negociais de alta monta. É só para isso. O resto, o Ministério Público, a Defensoria Pública, instam para que os juízes deliberem apenas pelo que se chama também na lei de decisão apoiada. Decisão apoiada, é um termo técnico. A pessoa ela tem que ter o dinheiro para os seus gastos do dia a dia, para comprar as suas preferências, e etc, etc. Pode haver alguma dificuldade no manejo disso? Pode haver alguma dificuldade, seja por que motivo for, né? Mas o que a gente aconselha, então, é que a pessoa tenha alguém que possa apoiar a decisão que parte do portador. Tá? E isso pode ser feito mediante deliberação judicial, dizendo até o seguinte: olha, estas duas pessoas, e geralmente é no número de duas, mas também pode não ser, vão ajudar o portador que tem a deficiência XYZ nestas decisões que envolvem funções XYZ que estão, de alguma forma, alteradas pela doença. Tá? Então é isso. Isto não é interdição. Agora, interdição mesmo, então, é para grandes transações patrimoniais. Então, voltando, a deficiência não afeta a plena capacidade civil da pessoa, inclusive para casar-se e constituir união estável, exercer direitos sexuais e reprodutivos, exercer o direito de decidir sobre o número de filhos e ter acesso a informações adequadas sobre reprodução e planejamento familiar, conservar a sua fertilidade, sendo vetada ou vedada a esterilização compulsória. Bem, para quem tem menos, talvez, aí de 30 anos, 40 anos, não entende por que se coloca isso aqui, mas quem tem um pouco mais do que isso sabe que houve um tempo em que se fazia esterilização de pessoas com esquizofrenia. Exercer o direito à família e à convivência familiar e comunitária. Exercer o direito à guarda, à tutela, à curatela e à adoção como adotante ou adotando em igualdade de oportunidades com as demais pessoas. É revolucionário? É revolucionário. Mas é esse o espírito da lei. A gente está falando que esta lei ela mira um horizonte de inclusão superponível à autonomia da pessoa humana. Ela é autônoma, né? E o Estado e o aparato judiciário e o aparato profissional da saúde têm a obrigação de auxiliar esta pessoa a atingir o seu desejo. Mas alguns desejos ou vontades podem representar um risco para aquela pessoa. Então, estabeleça uma comunicação adequada, né, de orientação, né, para que ela possa desejar sem provocar danos para si. Mas e se ela estiver delirante, etc, etc? Bom, trata-se isso e no momento em que ela saia do surto, né, ela volte no diapasão anterior de decidir por si, com decisão apoiada ou não, às vezes só decidindo por si, com orientação de familiares, com orientação de amigos,
enfim, e dos profissionais da saúde. E outros também. Aí entra a questão do trabalho, né? Bom, no trabalho vocês estavam falando de uma tutoria. Veja, a pessoa tem pleno direito à integração ou à reintegração profissional de uma forma apoiada. E este apoio ele pode ser de várias naturezas. Um desses apoios, na lei, se chama apoio técnico profissional. Então, um coaching, neste sentido, é um apoio técnico profissional. Quer dizer, é alguém que, junto com pessoas que saibam identificar quais são as disfuncionalidades daquele portador, saiba quais são essas disfuncionalidades e que oportunidades no mercado de trabalho podem possibilitar a absorção dessa pessoa, mesmo com aquelas dificuldades. Ou, se aquelas dificuldades são transitórias, que ela tenha um apoio profissional na vigência do trabalho para que ela possa ir superando essas dificuldades iniciais até poder se superar aquelas deficiências ou incapacidades. Então, é mais ou menos assim, né? De uma forma similar. Quanto tempo eu tenho mais? Só para... Acho que antes até mesmo da gente ver o tempo, eu preciso fazer uma correção de uma bola fora minha. A gente está ao vivo e às vezes acaba acontecendo algumas falhas. Tem problema. Eu esqueci, e aí por isso eu peço desculpa a todos, de chamar à mesa o Rubens Ferreira, que é diretor da ABRE. Isso? Que está como mediador aqui dessa mesa. Eu peço perdão. Desculpa, está bem apresentado. E aí ele que vai estar... 5 minutos, pode ser? Pode ser? 5 minutos? Tá, porque depois a gente deixa um pouco para conversar, né? E também tem a colega para também falar. Bom, em relação à educação, é o mesmo raciocínio. Tem que haver um apoio pedagógico para a pessoa que ainda está em idade escolar ou até universitária. E pode se ofertar também profissionais de apoio escolar. Bem, tudo isso é dever do Estado? É dever do Estado. Mas o SUS não aguenta, não tem financiamento suficiente. O SUS aguenta, sim. Se o SUS privilegiar a prevenção e atendimento à saúde primária, atendimento primário à saúde, o custo doença se reduzirá imensamente e poderá contemplar com mais justiça e equidade as pessoas que realmente precisam. Porque os conflitos de interesse, os interesses corporativos de várias naturezas lesam o SUS, inclusive alguns planos de saúde. Bom, depois direito à moradia. Aí tem a questão da residência inclusiva. Tá? A residência inclusiva, vamos dizer assim, no contexto de a pessoa não ter mais referências familiares ou comunitárias, é uma residência inclusiva que se superpõe ou coincide com a residência terapêutica. Né? Mas o espírito da residência inclusiva é temporário, é um espírito de transitoriedade. Tá? É de a pessoa se capacitar para evoluir e um dia ter o seu local próprio de moradia. Bem, vocês imaginam que numa cidade que tem 380 mil moradias como déficit habitacional, esse é um horizonte que está distante, mas a gente tem que lutar por isso. E, finalmente,
Eu falei um pouco das decisões apoiadas, que é um capítulo fundamental dessa lei. Então, para terminar, essa lei 13.146 de 2015, é uma lei federal. Todos os senhores devem empunhá-la, porque o judiciário, naquilo que se refere à defesa dos direitos humanos e sociais, então aí que envolvem a área de direitos humanos do Ministério Público, as defensorias públicas, claro, também alguns juízes, né, já têm o entendimento, e é o Ministério Público e a Defensoria que instam, né, os juízes a deliberar a favor dos portadores de esquizofrenia, que se enquadrem nesta lei, e eles estarão enquadrados dentro das deficiências relatadas aos senhores aqui nessa exposição. E, no que for possível, vamos andar junto para que isso seja efetuado o mais rápido possível. Obrigado. Obrigado, doutor Mauro Aranha. Bom, eu queria fazer uma fala inicial, agradecer, né, ao ARI e à Unifesp, abrir o espaço, né, a esse Centro de Excelência Médica, receber os familiares e os portadores e dar voz para eles, né? Eu acho que isso é um marco, né, e eu só gostaria de deixar isso registrado. Agora nós vamos falar do projeto Inserir. A Luciana, que vocês já conhecem. Bom, boa tarde a todos. Desfazendo aqui os meus erros, né? Pedindo as minhas desculpas, as falhas aí. Eu vou tentar ser bem breve, para a gente poder ter um tempo aí para ouvir a Bárbara também. Primeiro, quero agradecer ao convite do Dr. Ari, meu chefe, que realmente tem confiado em mim como profissional, pela oportunidade de estar aqui. Eu realmente me sinto muito lisonjeada, muito honrada de participar de um momento histórico como esse, de fazer parte dessa história. Como eu falei anteriormente, eu sou uma pessoa apaixonada e me movo por coisas que eu me apaixono e acredito. E esse dia, comemorar isso, poder falar para as pessoas que pessoas com esquizofrenia podem trabalhar, sim, é possível, isso é um marco, é muito importante. Então, passar para vocês, antes, falar um pouquinho, onde que está a esquizofrenia, né? Acho que no mundo aí do trabalho, peraí. A esquizofrenia no mundo do trabalho, a gente não pode perder aí de referência que 75% dos casos de esquizofrenia elas se iniciam exatamente na fase produtiva, quando a pessoa é jovem, quando é adolescente, muitas vezes depois dos 18 anos, depois dos 20, e é exatamente quando a pessoa é produtiva. Por isso mesmo, ela é hoje a terceira causa mundial de perda de qualidade de vida e também tem a primeira colocação no ranking do próprio Instituto Nacional de Seguridade Social, né, como ranking de transtornos mentais que recebem afastamentos por invalidez no INSS, dados aí colhidos de 2012 a 2016, onde foram causados não por acidentes de trabalho, mas afastamento por motivo do transtorno mental. Dentro disso, também, hoje a esquizofrenia no Brasil ela representa uma taxa de desemprego de 80% a 90%. Então, estamos falando realmente de um problema aí, social, de um problema econômico, de um problema que vai muito além de uma questão de saúde mental. A esquizofrenia, como o Dr. Mauro colocou muito bem, a partir também
aí pela última legislação, que é a Lei Brasileira de Inclusão, ela é hoje reconhecida como deficiência mental ou ainda psicossocial. E hoje, dentro da tipologia aí de deficiências, é a segunda deficiência menos inserida no mercado de trabalho. A primeira é a deficiência múltipla, né? Isso acontece, isso é um problema muito também a se lutar, é um desafio ainda muito grande, porque a coleta de dados hoje dos sistemas de estatísticas e do próprio Ministério do Trabalho, o próprio Sistema Nacional de Emprego, Cine, dados como também da RAIS, dados de CAGED, quando o empregador coloca lá a caracterização, se aquela pessoa, aquele trabalhador tem ou não deficiência, não aparece o campo de transtorno mental. Então, hoje, não existe dados oficiais no Brasil sobre quantas são as pessoas com transtornos mentais e quais são os transtornos mentais que estão empregados e que estão dentro aí da legislação de pessoa com deficiência mental ou psicossocial, porque hoje essas coletas de dados, quando a empresa entra com esse dado no Ministério do Trabalho, ele só tem a colocação de deficiência mental / intelectual, né? Mas como o Dr. Mauro colocou também muito bem, intelectual não é um transtorno mental. Intelectual, ele não... E o transtorno mental, ele tem inúmeros outros transtornos. Então, isso é uma luta que a gente também do Programa Inserir vem participando em alguns espaços públicos e também convidamos a sociedade a conhecer isso e também apoiar e também reivindicar para que exista essa coleta de dados. Por que é importante isso? Porque quando a gente tem uma estatística falando do quanto que isso é grave, precisa ser modificado, a gente, então, tem mais peso para poder cobrar políticas públicas, para poder cobrar, reivindicar aí os direitos, tá? Então, passando um pouquinho com relação aos aspectos legais sobre a inclusão da pessoa com esquizofrenia dentro da cota psicossocial, que é o que me foi solicitado, a gente tem como alguns norteadores a lei de cotas, que, na verdade, é um artigo da Lei 8.213, de 1991, que, a partir do artigo 93, vai lá colocar que empresas acima de 100 funcionários precisam destinar uma porcentagem de suas vagas para pessoas com deficiência. Tá? Então, isso foi lá na década de 90, lá em 91, quando foi promulgada a Lei Orgânica da Assistência Social, e um desses artigos foi colocado isso, né? Só que de lá para cá modificaram muito as coisas em relação principalmente ao conceito de caracterização de deficiência. Mas dentro ainda da saúde mental, que reforça também essa entrada da pessoa com esquizofrenia na questão da cota e dos direitos, a gente também tem, pelo olhar, pelo viés do trabalho, que a Lei 10.216, já em 2001, que é a conhecida a lei sobre a reforma psiquiátrica, ela também já colocava ali, estabelecia ali que a reabilitação das pessoas com transtornos mentais também deveria ser pelo trabalho. Também coloca, em 2008, a ONU, junto com outros 128 países, assinaram a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência. O Brasil assinou essa convenção, participou disso, e todos os países que assinam, eles se tornam, então, comprometidos em trazer leis para o país, onde coloque aquilo em prática. Por isso, em 2009, já em 2009, a gente teve a ratificação da Convenção Internacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência, onde, logo no seu segundo artigo, trazia exatamente o que o Dr. Mauro trouxe sobre o que hoje a gente tem da Lei Brasileira de Inclusão, caracterizando a deficiência não sobre um problema da pessoa, mas sim sobre a relação que essa pessoa tem com o ambiente. Ou seja, a deficiência não está na pessoa, a deficiência está no ambiente, a deficiência está na sociedade, não oferecer a acessibilidade, não oferecer
o acesso àquele direito que a pessoa tem em igualdade de oportunidades. Nós temos também, em 2011, como norteador disso, a RAPS, que é a Rede de Atenção Psicossocial, pela portaria 3.088 do Ministério da Saúde, que também vai colocar ali estratégias de como reabilitar pessoas com transtornos mentais através do trabalho. Dentro disso, nós temos também uma instrução normativa do próprio Ministério do Trabalho, em 2012, a instrução número 98, que ela vai colocar ali que a caracterização de uma deficiência não é feita exclusivamente pelo médico, mas sim por qualquer profissional de nível superior que tenha experiência e especialização na área daquele tipo de deficiência. Isso foi também um avanço muito grande, porque o próprio olhar hoje da deficiência, ela tira o olhar sobre a deficiência de um olhar patológico, de um olhar médico, clínico, daquele olhar linear, mas de um olhar multidimensional, considerando tudo que está envolto daquela pessoa, da relação àquela pessoa, no contexto que aquela pessoa está, e por isso não é um olhar exclusivo clínico, mas é um olhar aí, psicossocial, ambiental. E aí, então, isso é firmado pela instrução normativa do Ministério do Trabalho. Isso é importante saber, porque muitas das vezes, quando a pessoa com esquizofrenia vai procurar um emprego, às vezes ele precisa de um laudo médico. E ainda nós precisamos avançar, porque ainda muitos médicos de trabalho, muitas empresas não conhecem que não é exclusivamente o médico do trabalho ali no exame admissional que vai dizer se aquela pessoa preenche ou não a cota, se aquela pessoa tem ou não deficiência. O que vai dizer é o laudo que aquela pessoa traz do profissional que acompanha, podendo ser um médico psiquiatra, podendo ser um clínico, podendo ser um psicólogo, um neuro, podendo ser um assistente social, TO, vários outros saberes, um enfermeiro, desde que tenha ali bem estabelecido exatamente o que a Lei Brasileira de Inclusão reforça sobre quais são os fatores, né, de impedimentos, quais são os fatores de barreiras que essa pessoa encontra no ambiente e fatores psicossociais. Tá? E, ao final, a Lei Brasileira de Inclusão, que é a última atualização, como o doutor trouxe muito bem. Um parêntese sobre a lei brasileira, que ela traz, então, a deficiência como produto da relação de barreira do ambiente com o indivíduo, ela traz sobre a questão de impedimento de longo prazo, sobre natureza mental, ela traz sobre o conceito de funcionalidade humana, que é o oposto à incapacidade. Não é que uma pessoa tem, então, a classificação ali, por exemplo, da esquizofrenia como deficiência mental, que ele é incapaz, que ele é uma pessoa que não possa fazer alguma coisa, ou participar de alguma atividade, ou trabalhar. Isso é o oposto, né? A funcionalidade da pessoa é oposto à incapacidade dela. E também traz aí sobre a questão, os conceitos de acessibilidade em todas as áreas aí dos direitos. Tá? Vou passar esse daqui que eu falei um pouquinho, e agora vou falar para vocês aí do PROESC, do programa Inserir. Tá? O programa Inserir, na verdade, é um programa de inclusão profissional para pessoas com esquizofrenia que estão em tratamento no PROESC, que é o Programa de Esquizofrenia da Escola Paulista de Medicina da Unifesp. Ele iniciou em 2010, foi a partir de uma iniciativa, na época da coordenação do Dr. Rodrigo Bressan, por iniciativa da terapeuta ocupacional, a doutora Larissa Campana, que aí ela, então, vendo, né, toda essa interesse de muitos pacientes sobre a questão do trabalho, iniciou um grupo que inicialmente se chamou Grupo Pro Trabalho, que reunia atividades ali de orientações, atividades também de pesquisa. Foi aí que ela fez a tese de doutorado dela, foi aí que foi também validado uma escala de avaliação de habilidades sociais. Em 2015, a gente percebeu, então, a necessidade de trazer essas pessoas para algumas atividades mais efetivas de inclusão realmente dentro do mercado de trabalho. Então, foi formulado um plano de trabalho com ações de empregabilidade. Através disso, foram feitas buscas ativas de parcerias institucionais. Então,
Bateu ali de porta em porta em muitas empresas para poder falar, né, sobre a esquizofrenia e pedir vaga para essas pessoas. Aliado a isso, foi feito um trabalho de gerenciamento de caso multiprofissional sistemático, né? Então, ali toda semana, entrando em contato com aquele prontuário, com aquele caso, estudando aquele caso para saber individualmente e acompanhando as particularidades de cada desenvolvimento. Representatividade nos espaços públicos. Então, se viu que é muito importante para a gente poder fazer crescer, ampliar e dar certo, é importante a gente trabalhar de uma forma intersetorial. Então, não dá para trabalhar sozinho, ninguém chega a lugar nenhum, a bons resultados aí sozinho. E os espaços públicos, uma vez que a gente se via buscando vagas dentro da legislação de cotas, uma coisa que logo se mostrou muito, muito presente, que o próprio meio de inclusão de pessoas com deficiência também não conhece a inclusão de pessoas com transtorno mental. A gente viu que inúmeros guias, informações, palestras, cursos e até mutirões de vagas, muitos deles não incluíam pessoas com esquizofrenia, não sabiam que existia isso, não sabia que era possível colocar uma pessoa com esquizofrenia pela cota. Então, a gente se viu na necessidade de fazer uma militância mesmo por essas pessoas e representá-las dentro desses espaços de inclusão de pessoas com deficiência, né? O suporte psicossocial individualizado em grupos, antes e após a contratação com a empresa, com o paciente e com sua família, e ter regularidade desses atendimentos. É importante isso. Aí são algumas fotos, alguns locais que a gente vai. Então, eu gosto muito dessa foto do meio do Museu do Futebol, que a gente esteve no ano passado. Eu gosto dessa foto porque tem a Loredane, que é a psicóloga, que é responsável aí pelos grupos terapêuticos, ela fazendo o que a gente mais faz, que é se relacionar com eles, ela brincando ali de pimbolim com eles, e a gente constrói um vínculo muito grande, e sonha junto com eles e ajuda a passar para eles essa esperança, né? Então, dá certo. Aqui são outros locais onde a gente buscou vagas. Então, um pouquinho como que funciona o fluxo hoje do programa Inserir. Tem a triagem, como eu disse, ele é exclusivo para pessoas que estão em tratamento no PROESC, porque a gente tem uma limitação aí realmente de recursos, por isso não conseguimos atender a todos, se fosse aberto, a quem não está no PROESC. Nessa triagem, a gente recebe, então, encaminhado da equipe, tem aí um critério de que a pessoa minimamente esteja pelo menos 6 meses já vinculado ao PROESC e tem estabilidade clínica. O que é estabilidade clínica? É eu poder identificar se aquela pessoa está bem, se ela está aderida a um tratamento, se ela não está com sintomas positivos que, de certa forma, não conferem a ela uma autonomia para poder ir buscar um trabalho, para poder ir sozinho para o trabalho. Tá? Então, verificado antes isso, e se não for o caso, a gente indica, orienta ou redireciona a pessoa para outro tipo de abordagem ou de terapia que possa facilitar esse processo de autonomia anterior. Passamos, então, logo depois, quando é admitido, para o Inserir, para avaliações. Essas avaliações podem ser neuropsi, podem ser psicológicas, podem ser sociais. Elas vão exatamente poder caracterizar laudos aí pela classificação internacional de funcionalidade para poder devolver àquela pessoa um laudo que caracteriza qual que é a deficiência, qual que é a limitação que ela tem, para que tanto o Ministério do Trabalho, a empresa que vai contratar, possa conferir isso à lei de cotas, a entrada dela na lei de cotas, aliado também ao laudo médico, como também a gente poder identificar qual é a habilidade que é essa pessoa, porque eu não vou buscar vaga para ela a partir do preenchimento de uma cota, mas eu quero buscar vaga para ela a partir do perfil, da habilidade e do potencial que ela tem para oferecer, porque acho que é isso que tem que ser, esse olhar dessa forma de inclusão. Aliado a isso, a gente
muitas vezes faz alguns encaminhamentos, porque, como eu falei, a gente precisa trabalhar de uma forma intersetorial, então buscando aí, às vezes, alguma profissionalização, alguma questão realmente de suporte na rede, que próximo de onde ele mora, que ele possa ter, e sistematicamente já vão acontecendo. Grupos terapêuticos de orientações práticas, o gerenciamento, o emprego apoiado e o suporte psicossocial. O emprego apoiado ele é uma tecnologia assistiva de apoio que ele é previsto pela Lei Brasileira de Inclusão, que ele não necessariamente precisa ser dentro da empresa com um técnico externo ou particular, mas pode ser até mesmo uma referência de um outro colega de trabalho. Qualquer pessoa pode ser uma pessoa que ofereça esse apoio à empregabilidade, tanto familiares como amigos, como também profissionais de saúde. Tá? O gerenciamento, junto com o suporte psicossocial, ele está relacionado ao plano individualizado terapêutico dessa pessoa, é o PTS, o Plano Terapêutico Singular, previsto aí na saúde mental também. Os grupos de orientações práticas, a gente iniciou pensando assim, mais nas questões mais relacionadas à elaboração de currículo, a como participar realmente de uma entrevista, os processos seletivos. E o grupo terapêutico, ele tem um foco mais relacionado aos sintomas negativos, que geralmente são os que acabam enfrentando uma dificuldade maior da pessoa com esquizofrenia ter essa entrada no mercado de trabalho. Quais são esses sintomas negativos? Estão muito relacionados aí ao contato interpessoal, à comunicação, à socialização. Então, a gente vê nos grupos terapêuticos que são construídos de uma forma coletiva, então, ou seja, são 12 encontros durante um ano, um encontro ao mês, mas que são iniciados a partir do que eles nos trazem, do que eles querem falar. Olha, sobre o que você quer falar? E aí são construídos. Geralmente, no terceiro, quarto encontro, não pode entrar mais nenhum participante. Então, é muito singular, cada grupo acaba sendo de um tema muito relacionado. Quem faz isso muito bem é a Loredane. E os grupos de trabalhadores, que aí foi também desconstruído também um próprio preconceito nosso, porque quando iniciamos esse plano de trabalho, a gente nunca imaginou que a gente chegaria ao momento que tem hoje, de pacientes completando 3 anos de trabalho, registrados via lei de cotas, e que agora estão buscando a gente, olha, como eu vou pedir um aumento, como eu vou buscar uma nova vaga, olha, estou terminando minha pós-graduação, e agora? Então, isso é muito, muito legal, e a gente mesmo... Então, hoje, só alguns resultados para encerrar, são 20, desde 2015, 25 contratações na lei de cotas, já temos 4 grupos terapêuticos mensais com 45 atendidos, um grupo de orientações práticas com 16 atendidos, 3 workshops com mais de 50 inscritos. A gente realiza alguns workshops para atender a demanda de outros serviços e outros profissionais que nos buscam, querendo aprender um pouquinho dessa metodologia e das nossas experiências, e um grupo de trabalhadores que nós iniciamos esse ano. Desafios, tá? Que acho que é importante para a gente poder deixar um pouquinho. O estigma, tanto da própria pessoa com esquizofrenia, às vezes por achar que não pode trabalhar, que para ela acabou, aquele diagnóstico vai ficar ali, vai definir a minha vida, e aí eu vou me jogar no INSS, ou então eu vou atrás de um LOAS, Então, tem muito do autoestigma, que está muito também relacionado ao medo, a uma insegurança. O estigma dos próprios profissionais. Tá? Eu mesma já vivenciei muito isso, profissionais de saúde mental, que muitas vezes não acreditam que a pessoa possa trabalhar, e o quanto é importante a gente poder trazer isso para que a gente tenha responsabilidade, quanto profissionais, sobre aquilo que a gente fala para o familiar e para a pessoa com esquizofrenia. E da sociedade e também dos próprios empregadores, que aqui eu acredito que a sociedade e os empregadores, esse estigma está muito relacionado à falta de informação. Eu faço visitas, converso com algumas empresas, e assim, quando eles conhecem a pessoa,
Várias vezes a gente já ouviu, né, Lore? Olha, eu preciso de outro funcionário que nem esse. Eu preciso de outra pessoa que nem essa. Me arruma uma pessoa que nem essa. E a gente tem alguns casos aqui. Né? Então, é quando eles conhecem realmente o que é esquizofrenia, e aí passa, não tem esse estigma. Tá? Mas, às vezes, até chegar lá a conhecer, esse é o caminho que é um desafio. Inclusão, além da lei de cotas, que eu acho que o mercado, a área mesmo de inclusão, ela precisa pensar essa inclusão muito além de só você preencher uma cota, mas, de fato, você dá oportunidade de autonomia. Investimento em pesquisa, estatísticas e recursos humanos qualificados em todas as áreas, pessoas que estejam preparadas e dispostas para receber essas pessoas, e fortalecer as redes de apoio, seja de saúde, empresas e redes socioassistenciais. É isso, eu fiz uma poesia, porque eu também gosto de viajar na maionese, e agora gosto muito de escrever também. Pensando nesse tema, o que eu posso fazer, eu coloquei: eu posso incentivar, tu podes informar, ele pode acreditar, nós podemos lutar, vós podeis sonhar, eles podem vencer. É isso que eu acredito. Obrigada. Bom, gente, é muito gostoso ver alguém falar tão apaixonado do seu trabalho, né? Assim, é algo que transborda a gente de esperança, né? Por falar em transbordar de esperança, agora vamos ouvir o relato da Bárbara. Eu vou me levantar aqui um minutinho. Se eu estivesse passeando pela rua, a senhora acha que eu trabalho com o quê? Desculpa, senhora, você. Andando na rua Paulista ou aqui na Vila Mariana, sei lá, algum cargo administrativo. Administrativo, perfeito. Professora, segunda palestra que eu vou, que falam que eu sou professora, acho que eu vou ser professora. Eu me chamo Bárbara Roberta da Silva, tenho 44 anos e sou portadora de esquizofrenia paranoide com sintomas catatônicos, F20.0. Vou contar para vocês um pouquinho da minha história. Sabe aquela criancinha que a mãe acha linda, que vive no cantinho, com o mesmo amiguinho, com as mesmas coleguinhas, e que não dá trabalho? Essa criança precisa de atenção. Por quê? Porque toda criança dá trabalho. Então, ela já tem um diferencial ali. É importante, talvez, não sei, não sou médica, tá? Mas prestar mais atenção. Adolescência. Minha adolescência, eu sempre estudando, sempre tive um único namorado. Eu tenho dificuldade de me relacionar com as pessoas. Eu tenho uma deficiência psicossocial também. E, para mim, é muito difícil eu me relacionar com vocês. E o que eu tento? Eu tento me relacionar com vocês. A minha adolescência também foi bem difícil, sempre estudando, mas sempre isolada, sempre no cantinho. Então, já eram alguns sintomas de alguma coisa que poderia vir a ocorrer futuramente. Mas, assim, negra, morando na periferia, mulher, não é possível que ela vai desenvolver uma esquizofrenia também, não é possível. Mas desenvolve, eu desenvolvi. E na vida adulta, em uma das minhas viagens ao Rio de Janeiro, eu tomei um susto, eu fui assaltada, a pessoa queria dinheiro, eu estava na olaria, eu tive que ir até Copacabana pegar dinheiro e levar na olaria, porque senão eu não ia sair mais do Rio de Janeiro. Então eu fui, fiz isso, né? E voltei, peguei um ônibus e voltei para São Paulo, e nessa viagem foi horrível. O susto foi tão forte que eu comecei a escutar vozes dentro e fora da cabeça. Você vai morrer, vão te matar, você não vai conseguir chegar. Então, eu vinha com a mão aqui na minha barriga como se fosse um punhal, para que, se alguém chegasse perto de mim, sentisse medo de mim e não se aproximasse para me fazer algo mal, mas era tudo alucinação, delírio. Cheguei em São Paulo, fui passar no psiquiatra, mas as vozes falavam assim para mim: não fala que você escuta vozes. E o diagnóstico da esquizofrenia são as vozes.
Então, eu fui diagnosticada com transtorno bipolar. Tomei muito remédio. Eu engordei 60 quilos nesse tratamento, até outubro do ano passado. E foi assim que iniciou o meu surto, né? Cheguei em uma das consultas. Um dia, minha mãe falou, hoje tem consulta. Eu falei, eu não vou. Não, você vai. Tá, vou. Cheguei lá na consulta catatônica, eu não me movimentava. Minha mãe me colocava sentada, eu ficava lá horas sentada na mesma posição durante horas, sem piscar, sem comer, sem tomar banho, sem falar, sem fazer absolutamente nada. Resolveram me internar, me falaram que eu ia passar no médico, eu falei, beleza, vamos, né? Se descobrirem o que eu tenho, estou no saldo. Fiquei internada por 30 dias numa instituição maravilhosa, onde descobriram que eu tinha esquizofrenia. Foi o dia mais feliz da minha vida. Por quê? Porque eu sabia que eu ia ter um tratamento, que eu ia tomar um remédio certo, que eu poderia ser alguém a partir dali. Passei os 30 dias internada, fui para casa depois e comecei a participar no regresso no PROESC. Nesse período, fiquei no INSS no período de 1 ano, depois me negaram o benefício, e eu falei, e agora? O que eu vou fazer? Sem dinheiro, desempregada, negra, pobre, moradora da periferia. Eu falei, agora ferrou, né? Aí eu fui ao mercado de trabalho. O único lugar que me aceitavam eram os call centers, que era trabalho que eles contratam um grande número de pessoas, independente se você tem perfil ou não. Fiquei 8 anos nesse ramo, mesmo com a esquizofrenia, sem saber da lei de cotas. Fiquei 8 anos no ramo de call center, saí de lá como supervisora. Hoje, o que eu posso dizer para vocês? Se uma pessoa normal já é difícil trabalhar em call center, imagine uma pessoa com esquizofrenia. É loucura, gente. Então, assim, vocês que... Eu sei que tem mães, tem pais aqui, tem pessoas da área da saúde. Tomem muito cuidado quando a pessoa fala, olha, eu vou para o call center. Vê se ela está bem assistida, porque é muito complicado. Hoje eu trabalho na área hospitalar, trabalho na parte administrativa, conforme a moça falou, mas não sou chefe ainda, nem quero ser. Eles estão com um plano de carreira para a minha pessoa, né? Eles querem me dar uma outra atribuição futuramente. Estou há 2 anos trabalhando pela lei de cotas, faço parte do grupo Inserir, desse grupo que nos encontramos a cada 1 mês para discutirmos sobre as probabilidades, sobre desejos de tema, desejos de discussões. Faço um curso de liderança pela USP, estou fazendo pós-graduação em psicologia organizacional, faço também um curso básico de espanhol, porque eu acho que é necessário você falar uma outra língua, né? Mesmo sendo espanhol. E... Eu adoro quando vocês dão risada, eu adoro. Mesmo sendo espanhol, não estou menosprezando. Eu queria que fosse inglês, mas não entra, gente, não entra. Eu queria agradecer primeiramente ao meu mestre, o Dr. Dasaku Ikeda, presidente da JHK Internacional, ao Dr. Ari, que me convidou também, Luciane Redondo, ao pessoal do PROESC. Quero agradecer ao meu médico, o Dr. Cristiano Noto, foi o único aqui que acreditou em mim. Em uma das consultas, vou ser breve, em uma das consultas, minha família, não, o senhor tem que interditá-la. Eu não vou, ela vai trabalhar, ela vai estudar, ela vai ser alguém. Muito obrigada. Meu nome é Bárbara Roberta da Silva. Muito obrigada. Bom, o que mais falar de luta de direito, gente? Mais do que uma luta, é uma vida por direito, né? Bom, eu queria... Como coordenador, eu tenho a prioridade de fazer as primeiras perguntas, né? Então, vamos direto. Não sei se vai direto, você quer abrir para o debate? Faz a parte. Okay. Então, eu queria primeiro pedir um esclarecimento com o Dr. Mauro, né? Dr. Mauro, a lei de inclusão, pelo que eu tenho de conhecimento, ela ainda não foi regulamentada, né?
Eu não saberia te informar como está exatamente isso, mas eu sei que ela está foi parcialmente, né? Mas acho que ainda falta bastante coisa. Mas não importa, né? Então, isso que eu querer um esclarecimento. Tá. Ela é mesmo sem regulamentação? Não, ela está vigente. Ela é aplicável? Ela é aplicável. Mediante o Ministério Público. Na verdade, os casos individuais, mediante a Defensoria Pública, quando a pessoa não pode pagar um advogado. Defensoria Pública. Né? E a pessoa, o defensor público, ele tem como evocar essa lei, de alguma forma, fazer valer a efetivação disso para a pessoa que está necessitada de tais e tais demandas, que depois serão periciadas para exatamente ver se o juiz delibera a favor da pessoa ou não. Né? Aproveitando que o senhor tocou na questão a lei já está vigente. Aproveitando que o senhor tocou nessa questão das perícias, assim, hoje o momento que a gente está passando no país é de uma restrição de direitos, né, para ser politicamente correto, soft, né, de uma restrição de direitos. E a gente tem presenciado um pouco na ABRE pessoas que recebiam LOAs, que estavam já aposentadas, né, por questão de transtorno, de esquizofrenia, e que foram chamadas para uma perícia, e uma perícia de 15 minutos constatou que elas estavam em condições de trabalhar. Tá. Como médico, eu gostaria que o senhor comentasse e como o CREMESP pode aí apoiar. Não, no sentido coletivo, dentro dos interesses difusos, a gente sabe que existe uma ampla gama de pessoas que estão tendo benefícios negados. Né? No caso do LOAS, necessariamente tem que passar por uma perícia no INSS de reconfirmação e tudo mais. E dependendo da época do país, dependendo daquilo que os peritos são instruídos, enfim, né? Então aumenta-se o número de negativas, né, de continuidade do LOAS. Qualquer familiar, qualquer pessoa, a própria pessoa, se ela se sentiu injustiçada na avaliação que o perito fez das disfuncionalidades dela, dando por funcional questões em que ela é disfuncional, até pelo relatório médico do assistente que ela levou, tudo isso, ela pode fazer uma denúncia no Conselho Regional de Medicina, no sentido de arguir o Conselho sobre a eticidade daquele colega, né, médico perito. Então, essa é uma possibilidade. Nós averiguamos, abrimos sindicância, algumas viram processo ou não, dependendo dos indícios de infração ética, mas, enfim, não é aquilo que não é isto que vai mudar esse estado de coisas. O que vai mudar esse estado de coisas é um empenho maior, justamente, e que tem sido um empenho das instituições que cuidam dos direitos difusos e coletivos. Então, essa é uma demanda que é importante que vocês levem ao Ministério Público, que isto no sentido de que isto tem acontecido frequentemente, principalmente no Ministério Público envolvido com a área enfim, dos benefícios sociais. Se vocês quiserem, vocês podem mandar para mim e eu encaminho para eles, porque aí vai contemplar os direitos de uma coletividade e com chance maior de mudar alguma coisa. Quando a gente condena um médico do INSS por mau procedimento ético, é um caso que é condenado, nem sempre isso repercute numa melhora a curto ou médio prazo. Ok, obrigado. Só para complementar a anterior, quando a gente fala de perícia, na questão
da incapacidade funcional, na disfuncionalidade da pessoa portadora de deficiência, esta perícia, de fato, ela é uma perícia. O entendimento dos juízes é no sentido de que ela seja multiprofissional e pode ser feita, inclusive, pela equipe de tratamento. Tá? Então, pode ser feito. No mais das vezes, os juízes aceitam. E justamente porque não está regulamentado ainda, né? Mas está na lei que a avaliação é multidisciplinar e multiprofissional. Eu acho que eu quero só responder um pouquinho ao que você perguntou com relação, primeiro, à promulgação da Lei de Inclusão, que é a Lei Brasileira de Inclusão. Ela, de fato, ela foi promulgada em julho de 2015, a Lei 13.146, e ela se tornou vigente no Brasil como lei federal já em janeiro de 2016. Alguns pontos dela não estão ainda definidos, normatizados, se diz, né, como a suspensão, por exemplo, do LOAS, no caso, quando a pessoa inicia o trabalho, e outros aspectos, mas ela já é vigente, sim. Acho que com a relação à perícia, ainda queria falar que assim, é muito importante que o relatório médico para uma perícia ele também seja muito bem descrito. A gente, na prática, ali no ambulatório, vê muitas às vezes dificuldades, retornos de perícias por relatórios vir só informações do diagnóstico, claro. Só informação realmente da medicação, só informação, olha, a pessoa tem tal diagnóstico e está tomando tal medicação. E para o perito que vai avaliar, realmente, ele precisa de mais dados, né? Então, acho que uma coisa que a gente busca fazer é informar, né, e que os médicos cada vez mais possam descrever ali um histórico, possam ter realmente informações até mesmo se existe o agravo da doença, né? Porque a constatação em um laudo pelo médico ou pelo profissional que acompanha aquela pessoa de que existe um agravo da doença pode, de fato, dar direito, por exemplo, ao auxílio-doença. Mas também lembrando que uma coisa é o LOAS, que, na verdade, é o benefício de prestação continuada, que prevê um salário mínimo à pessoa com deficiência ou a pessoa que comprove ter uma renda familiar, uma renda per capita 1/4 do salário mínimo. Estamos falando de um estado de pobreza, né? Que é uma legislação regulada pela assistência social, é a perícia pelo INSS, mas é todo um outro critério de avaliação que nada se compara aos benefícios do INSS como aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença, né? Então, acho que é importante também as pessoas conhecerem, quando vão para essa perícia, saber o que elas estão, na verdade, recorrendo e conhecer as legislações que não dependem exclusivamente de uma orientação ou de uma interposição por um advogado. A própria família conhecendo, o próprio paciente conhecendo, ele pode recorrer, ele pode buscar recurso na Defensoria Pública sobre uma decisão de perícia também, né? Acho que é importante por isso. Será que eles fizeram a lei de cotas. Uhum. Agora está tudo certinho, qualquer pessoa com deficiência pode participar, qualquer não, lá tem as 5 deficiências e tem todos os CIDs, podem participar da lei de cotas. Aí agora eles estão dando alta a essas pessoas. Será que não é meio que um respaldo, assim, falando, agora ele tem a cota, então ele pode trabalhar, porque ele vai conseguir um emprego. Gente, todo mundo tem uma função. Você pode estar doente, mas você vai se recuperar, você vai poder trabalhar, em alguma coisa você vai conseguir tudo bem que é importante os benefícios, mas eles vão tirar, gente. Se ficarmos ali parados, esperando por esses benefícios, não vai rolar mais. Então, a gente tem que ir para a luta, ir procurar um emprego, participar ativamente, querer participar dessa lei de cotas, porque está muito difícil, gente. Eles me negaram, eu estava catatônica ainda. Eles me negaram o benefício. E aí eu olhei para minha mãe e falei, vou fazer o quê? Minha mãe falou, não sei, filha, trabalhar não dá. Eu falei, eu vou trabalhar. Era a minha vida que estava em jogo. Não era do meu médico, não era da minha mãe, não era do meu irmão, era a minha vida. Então, se tem esse respaldo hoje, gente, vamos dar força para isso. Vamos nos tornar profissionais também. A gente tem condições. Eu acho isso.
Não, acho que você tem toda a razão. Isso é o fundamental. Até porque no trabalho a pessoa, em geral, ganha mais do que o benefício. Mas a gente tem que considerar casos individuais, né? Tá? É isso aí. Então, as coisas, a efetivação de direitos sociais no nosso Estado, ela é muito para e passo, né? Agora, eu acho também que o médico, o próprio psiquiatra, a gente não fez nenhuma ação efetiva assim nesse sentido ou direcionada enquanto Conselho de Medicina, mas a gente sempre se pronuncia nesse sentido quando a gente está em eventos, tal. Bom, quando eu estou em eventos. Mas mesmo o médico psiquiatra bem formado, ele sabe manejar como tratar um surto, como manejar sintomas negativos. Ok. Mas será que o médico ainda não se tocou, e a gente sabe que ele não se tocou, para pensar o impacto que aquela doença está provocando na vida da pessoa? Não, ele não tem essa noção. Parece impressionante, mas ele não explora isso. Alguns não sabem até o que é o Código Internacional de Funcionalidade. Então, quando vocês puderem, né, os internos, os residentes, enfim, eles têm que criar esse hábito, né? Bom, questões na plateia? Tem? Peraí, espera muito que eu te fale. Boa tarde, gente. Luciane, é para você, do projeto Inserir. E a parte de concurso público? Porque eu vi aqui que você tem 20% também dos concursos, a cota, 20% da cota é para deficiente. Você já teve algum caso de esquizofrênicos conseguirem alguma cota nos concursos públicos? Sim, já tivemos. Como a gente entende, então, né, estamos aqui afirmando que a pessoa com esquizofrenia ela entra, então, aí na legislação de pessoa com deficiência, toda a legislação, tudo ali que está estabelecido, todos os direitos, ela tem acesso. Entre eles também a cota em serviço público, através do concurso público, né? Então, para a pessoa, qualquer concurso que tenha ali destinado a uma porcentagem de vagas para a pessoa com deficiência, ela pode se candidatar. Tá? A gente já teve, sim, um caso, mas a pessoa, porque é uma escolha da pessoa querer entrar, se inscrever pela cota de deficiente ou não, né? A pessoa, no caso, não quis se inscrever pela cota de deficiente. E aí até mesmo nos perguntou, e aí, eu falo que eu tenho ou não esquizofrenia? A gente orientou, olha, é uma decisão que você vai tomar, como não foi pela cota, para esse cargo, talvez o médico, na hora da admissão, ele possa realmente ter alguma objeção, né? E, de fato, a pessoa preferiu, então, não contar, preferiu omitir, mas aí, ao preencher lá um documento, falou assim, você já foi internado? Já. Você toma alguma medicação? Clozapina. Você... E aí acabou não dando certo. Mas a gente já teve até mesmo essa discussão com o próprio Ministério do Trabalho, onde é um desses espaços que a gente ocupa, que realmente também nos foi passado. Sim, a pessoa tem direito de recorrer, até orientamos essa pessoa, mas aí ela não quis. A família também achou melhor respeitar a vontade dela também, a gente também concorda. Mas é possível. O que a gente sempre chama atenção em busca de dica com relação a concurso público, que assim, às vezes a pessoa vê lá um concurso, tem 600 vagas, né, para determinado órgão. Só que aí tem inúmeros cargos, né, distribuídos, e nem sempre a quantidade destinada para a pessoa com deficiência é todo aquele número de vaga. Né? Às vezes, aquele cargo que ele está se candidatando tem 1 ou 2 vagas. Então, é importante saber disso, é importante saber a descrição do cargo. Olha, você vai trabalhar com o quê?
Importante saber a carga horária de trabalho. E aí, hoje, se fosse para você trabalhar, seja por cota ou não, trabalhar tanto tempo assim, porque muitas vezes as pessoas acham assim, eu passei no concurso público, nunca mais ninguém me tira daqui. Não, pelo próprio funcionalismo público, os primeiros 2 anos você pode ser mandado embora. E algumas mudanças aí que estão para ser também, estão sendo discutidas, também pode mudar até mesmo isso. Então, acho que é importante, sempre quando pensar em concurso público, ler bem o edital, ler bem qual que é o cargo, qual que é a vaga, qual que é a atribuição, carga horária de trabalho, se tem alguma descrição sobre restrição de deficiência, né, que isso é proibido por lei de ter isso em concurso público, mas, infelizmente, a gente pega casos de concursos que tem essa descrição, e, enfim, né, então é importante, mas tem acesso pela lei de cotas, sim, para concurso público, para trabalho, para questão de transporte, enfim, todos os direitos aí sociais estabelecidos. Sobre a lei de cotas ainda. É só para São Paulo? Primeiro, desculpe meu erro, eu entrei na mesa errada, porque eu achei que... Ele falou que era o debate, eu já estava no debate. Bom, meu apelido é Deixa que eu chuto, mas tudo bem. Olha, é assim, tem um projeto de lei de alteração da lei 10.216, que propõe vários acréscimos de direitos. Um deles é direito a participar de lei de cotas, e um deles muito importante que eu acho importante, pena de prisão de até 2 anos por discriminação ou estigma, né? Então, é uma mudança que está em curso. É isso. A lei de cotas, ela é estadual ou é federal? Porque tem pessoas que, quando vão na entrevista e ficam sabendo que é esquizofrênico, eles já cancelam. Fala que não tem. Só acrescentando, eu queria que, quando vocês comentassem lei de cotas, a gente comentasse um pouco, lei de cota é direito ou é privilégio? Aí você está falando com uma assistente social que pensa que nenhum direito é favor. Direito ele é estabelecido com muita luta, com muita conquista. Então, eu sempre falo para os meus pacientes, para as pessoas que eu atendo, assim, não é um favor você pedir você ir atrás desse benefício, é um direito estabelecido por luta, né? Então, não é um privilégio, é realmente um direito. Nós temos que reivindicar, infelizmente, ainda numa sociedade real, que precisa reivindicar para que esses direitos já estabelecidos eles aconteçam na prática. Respondendo à sua pergunta, a legislação da lei de cotas, como eu falei, ela é a Lei 8.213, que é uma lei federal, que é de 1991. É conhecido lei de cotas, mas, na verdade, é o artigo 93 dessa legislação que vai ali falar sobre a destinação de vagas, de cotas de vagas para pessoas com deficiência. É uma legislação dentro aí de todo o território, não é estatal, então, por ser federal, tem que cumprir, né? Para ser cumprida, assim como também a Lei Brasileira de Inclusão. Acho que vale a pena também lembrar aquele outro decreto 6.949, que é um decreto federal, que logo depois da Convenção da ONU, apesar da gente ter a promulgação da Lei de Inclusão, a Lei Brasileira de Inclusão, em 2015, vigente a partir de 2016, desde 2009, e da minha experiência pessoal, profissional, desde 2011, com base no decreto 6.949, eu já vim incluindo pessoas com esquizofrenia pela cota, né, de pessoas com deficiência. Então, isso não é só de 2015 para cá ou 2016 para cá. Eu acho que a minha pergunta é para o doutor Mauro. Eu não sei se tem a ver com... Mas o senhor falou da direito à moradia, né? Eu tenho uma mãe no meu grupo que ela é do interior da Bahia. E eu não sei qual é a condição dela, mas ela mora de aluguel. O filho tem esquizofrenia.
nunca fez ameaça a vizinhos, nada. Às vezes, agressões verbais com a mãe. E no prédio eles estão fazendo abaixo-assinado para tirá-la de lá. Isso... A quem recorrer, o que fazer numa situação dessa, chorosa que está? Não, se ela não tiver possibilidade de pagar um advogado pela Defensoria Pública, sem dúvida nenhuma, isso é muito comum. Né? Eu acabei de ter um paciente há uma semana que está acontecendo a mesma coisa. O síndico e vizinhos não querem, ainda não fizeram nenhuma ação no sentido de despejo, né? Mas começam a criar um clima, inclusive um clima que pode levar a um desencadeamento de um quadro paranoide, né? E se esse meu paciente tem um agravamento do delírio dele, não dá nem para chamar isso de delírio, né? Quer dizer, é uma situação de estigma, de discriminação. Isso exige uma ação, uma intervenção judicial imediata. Isso é um crime. Eu me identifiquei com as duas últimas falas pela lei de cotas. Já tive muito preconceito quando eu falei para a pessoa... vou ser breve. Eu cheguei na entrevista, perguntaram, onde você vai? Eu falei, vim para entrevista com a fulana de tal. Aí a pessoa falou, tá bom, pode subir. Aí quando eu cheguei na entrevistadora, a entrevistadora falou para mim, onde você vai? Eu falei, eu vim para entrevista. Ah, você que é a Bárbara? Eu falei, sou a Bárbara Roberta da Silva. Aí eu olhei para a pessoa e falou, você pensou que eu ia chegar aqui babando, né? Você pensou. E, gente, se a gente não levar isso mais leve, é muito pesado o tema, não é verdade? Não é verdade? Os pais que estão aqui presentes, estou vendo muitos pais. Gente, leva um pouco mais leve, porque é muito difícil. É difícil para mim, para eu estar aqui hoje. É muito difícil. Então, e o outro caso, eu morava aqui, do lado desse metrô aqui, Hospital São Paulo, que está construindo aqui. Eu morava aqui. E meus vizinhos não me quiseram mais aí. Eu fui parar lá na periferia, na casa da minha mãe. Mas eu sou tão feliz lá na periferia, eu construí tanta coisa lá na periferia, que ninguém vai acreditar. Tudo que eu consegui, tudo que eu construí como pessoa, foi lá, não foi aqui. Então, nada é por acaso nessa vida. Presta atenção nisso, nada é por acaso. Mas você não me perguntou que profissão eu acho que você teria. Que profissão, doutor? Você parece psicóloga, porque você é terapêutica. Pessoal, a gente tinha previsto agora do horário das 4 às 5 um debate. A gente teve que avançar no horário da mesa. Né? Eu sei que o doutor Mauro tem um compromisso agora. Então, a gente vai encerrar a mesa e, ato contínuo, começar o debate. Então, queria agradecer ao Rubens, ao doutor Mauro, à Bárbara, pela participação. Uma salva de palmas. Eu só queria por que eu fiz a questão de cota e de privilégio? Né? Porque direito faz parte de política pública. E política pública, se ela não mudar a vida das pessoas, ela não é uma boa política. Para finalizar... Calma, você não está nessa mesa. Equidade, não. Equidade é tratar de maneira desigual situações desiguais. É simples. Não é privilégio. Pronto. Bom, agora, para dar continuidade, todo mundo sinta-se à vontade de fazer perguntas. Acho que a provocação do dia e do tema hoje é o que a gente pode fazer, o que cada um pode fazer para mudar. A gente vai pedir às pessoas que participaram das mesas ao longo do dia que sentem aí. Então, eu queria convidar a Cecília Vilares, José Orsi, a Sara Nicolelli, acho que a Luciana também estava na mesa, o Jorge. Lu, você se couber, também fica aí para a gente poder participar. Tá? E eu queria expandir o tema, é claro, pode continuar fazendo perguntas sobre a última mesa, mas a ideia é não só fazer perguntas, mas talvez fazer colocações sobre o
que é que essa experiência de hoje e sobre o que ter um dia sobre esquizofrenia pode levar para o futuro próximo, para as pessoas com esquizofrenia e suas famílias. Inicialmente, eu queria passar a palavra para as pessoas da mesa e pedir breves comentários, tá, sobre isso. Eu vou pedir para ser bem breve, porque eu tenho certeza que muitas pessoas querem fazer perguntas. Então, vamos ser concisos para que todo mundo possa contribuir de alguma forma. Jorge. O dia da pessoa com esquizofrenia deve ser visto como uma possibilidade de um mundo melhor. Se hoje nós temos que falar sobre coisas difíceis, sobre discriminação, sobre questões de tratamento, porque é o problema que a gente vive hoje. Mas tem que olhar para frente, para um mundo melhor, para tratamentos dignos. O quê? Não, sobre a importância do dia? Puxa, o que eu posso fazer mais? Eu acho que está faltando campanha, né? Campanhas, palestras em escolas. Curitiba, eu vejo que tem uma deficiência muito grande nesse sentido. Não sei se só Curitiba, né? Nível nacional, vejo pelas minhas mães. Mas eu acho que falta muita campanha, divulgação do tema, né? Mostrar realmente a realidade das mães, das pessoas portadoras, para que a gente possa trazer isso mais à tona e começar a buscar resultado, né? Olha, eu vou dizer uma das coisas que eu gostaria de fazer. Acho que a partir desse encontro que a gente teve hoje, né, abre, junto com o PROESC, vocês, Sara, que tem um grupo enorme de familiares, eu gostaria de aproximar o que a gente tem para oferecer. Estou completamente rouca. O que a gente tem para oferecer de abordagens para familiares, que a gente tem bastante experiência na ABRE, e pensar como é que a gente pode fazer isso. Porque nós desenvolvemos, né, posso dizer, de uma maneira de trabalhar com famílias, de apoiar, de acolher, de fortalecer, de capacitar. A gente tem bastante ferramenta desenvolvida. Projeto Famílias Parceiras, a gente tem um guia, né, completo, desenvolvido. E acho que é botar isso em prática, de alguma maneira. Esse é o meu desejo, um deles, né? Tem muitos, mas acho que é um deles e é factível. Acho que da minha parte eu tenho o sonho. Em primeiro lugar, acho que é o trabalho de formiguinho que a gente faz, né? É como esvaziar o mar com uma canequinha. Mais ou menos isso, porque a gente está em um ambiente muito diverso, mas eu procuro fazer uma atitude meio do que eu posso fazer. A gente não muda ninguém, na verdade, né? As pessoas mudam a partir de si próprias, mas eu procuro dar um pouco de exemplarismo, procuro ser uma pessoa ética, uma pessoa correta, uma pessoa que inspira as outras a fazerem coisas, e sempre que possível, e muitas vezes até mais do que seria necessário, eu me identifico como uma pessoa que tem esquizofrenia. E é uma coisa que as pessoas criticam, algumas pessoas falam, não, você não precisa se identificar como... Eventualmente você conta isso, mas não fica já se apresentando como... E aconteceu uma coisa engraçada, porque eu estava evitando mesmo, né, inclusive nas aulas de pós-graduação, e eu fiz uma apresentação de um seminário do Heidegger, né? E aí no final eu tive um engasgo durante a apresentação. Aí, no final, eu fui fazer uma breve fala livre da apresentação, e eu falei, eu sou engenheiro civil, tal. E terminou, que o pessoal me aplaudiu, né? Aí a minha colega de seminário, que era a Marlene Apolinário, né? Colega nossa, ela virou assim, você não precisa se identificar como esquizofrênico para as pessoas. Eu falei, mas eu fiz isso? Você fez. Então, a doença está tão arraigada em mim, não sei se é autoestigma isso, que eu acabo me identificando para todas as pessoas como um desejo de gritar para o mundo de que eu tenho esquizofrenia, e daí, so what? Né? Então, mais ou menos isso. Eu acho que até o momento que isso deixar de ser um tabu, e vai deixar de ser um tabu um dia, com certeza, eu acho que eu vou estar gritando bem alto e sonoramente. Eu acho que o que eu posso fazer, que o que a gente pode fazer é não perder a esperança,
de continuar acreditando que as pessoas, que a nossa sociedade pode se transformar e que a esquizofrenia pode fazer parte de ser vista de uma outra forma, como mais uma experiência humana, como uma experiência digna e uma experiência que merece participação e merece participar da cidadania de forma potente e ativa. Eu também falar? Bom, o que eu posso fazer eu deixo aqui primeiro uma fala que me marcou muito no ano passado do Zé Orsi, no Prata da Casa, que ele terminou a fala dele falando assim: não desistam de nós. Né? Isso me marcou muito, porque como profissional, às vezes eu vejo que a gente, profissionais de saúde, muitas vezes acaba se limitando muito, né? E acaba não indo além. E isso, para o outro que está ali na nossa frente, quanto paciente, quanto usuário, é muito significativo ele ouvir de um profissional, de repente, um prognóstico, um diagnóstico ou alguma coisa, né? Então, eu não quero desistir. Eu acho que esse não desistir, ele passa tanto para o profissional, quanto para o familiar, quanto para a própria pessoa que tem esquizofrenia. Não desistir e ir além daquilo que está estabelecido, além daquilo que tem de limiar, de repente, do que foi ali colocado. E esse ir além é que é possível. Então, eu já ouvi muito profissional em outros serviços de saúde também dizer assim: mas não dá para fazer isso no SUS. Né? E eu gostei muito da fala anterior à minha, né, que foi falado assim: dá para fazer sim. Eu não puxando sardinha aí também para o PROESC, mas a gente tem sim muito poucos recursos ali humanos. E materiais também, a gente tem uma escassez muito grande, mas quando a gente tem pessoas, profissionais apaixonados, a gente tem pessoas engajadas e que vão além, é possível fazer. A gente tem feito, né? E a gente não ali a pessoas únicas tão boas ali profissionais. A gente sabe que tem muito mais, a gente tem muita falha, mas em cada local, em cada equipamento de saúde, se tiver uma pessoa que esteja disposta a ir além daquilo que está estabelecido e buscar, sim, que o seu usuário, que o seu paciente vivencie empoderamento a partir dele, autonomia a partir dele, reabilitação a partir do projeto de vida que ele tem para ele, não aquilo que eu achei que ele quer, não aquilo que eu entendi que ele quer, olha o que vai ser bom para ele. Aí sim a gente vai estar trabalhando em inclusão. Então, acho que é esse ir além, esse não desistir. Pessoal, vamos abrir aqui para o auditório. Alguém quer fazer pergunta? Tem sempre uma mãe com a mão levantada, hein? Gente, é o seguinte, Ari, você sabe, eu te falei que eu sou de Belo Horizonte, né? Então, eu estou pensando seriamente em mudar para São Paulo, né? Porque eu quero que o Lucas, o meu filho, participe do PROESC, do Insere, né? Inserir. Hã? Inserir, né? Então, assim, porque Belo Horizonte não tem nada, né? Então, por exemplo, o PROESC já tem algum projeto de fora de São Paulo que já deu certo? Eu sou uma mãe de esquizofrênico, sou engenheira, não tem nada a ver com a área médica. O que eu posso fazer? A gente lá em Belo Horizonte começou a ter pequenas reuniões. A gente pode ter acesso à Xé, à Janssen. Eles ajudam? Como é que é? Vocês entenderam a minha pergunta? Vou ter que mudar para São Paulo? Bom, olha, você tocou num ponto que eu acho essencial. Eu vou aproveitar. O dia surgiu da percepção de que a gente precisava reunir as pessoas e precisava parar, né, de se esconder. A gente precisa mostrar a cara de quem tem esquizofrenia, das famílias, os profissionais atuarem juntos e ter um ponto de encontro. Você viaja pelo país, você vê pessoas maravilhosas fazendo coisas fantásticas. Ano passado eu conheci a Sara, encantei com todo o trabalho que ela tem feito, eu não conhecia. Então, acho que a ideia de criar o Dia da Pessoa com Esquizofrenia, ou comemorar, celebrar, tornar uma rotina, é permitir um ponto de encontro. Um próximo passo, e aí eu peço, não mude para São Paulo, porque a gente precisa de você lá em Belo Horizonte, por que não aproveitar esse
conluio, Abre, Mãos de Mães e tudo, e fomentar a criação de grupos, né? A Abre já tem uma tecnologia de grupos, a Mãos de Mães tem outra, tem uma capilaridade muito grande, que só as mães conseguem ter. Por que não tentar lá contigo, puxar um grupo semanal, que as pessoas possam se encontrar, possam conversar sobre as próprias dificuldades, né? Podemos pensar em algo assim, e pensar quem que vai apoiar, como é que pode ser apoiado. Isso pode ser em Belo Horizonte, pode ser em Recife, cadê a mãe de... Já teve que pegar o avião. Niterói, no Rio de Janeiro, eu acho que esse é o movimento, entendeu? É cada um puxar, onde estiver, algo. Mas eu não vou conseguir ter 30 pessoas. Que sejam 2, 3, 4, começa assim, né? Para conversar presencialmente, para criar um espaço, fomentar essa criação. E eu acho que aí, nesse sentido, a gente, enquanto PROES, que abre Mãos de Mães, a gente tem que dar suporte a isso. E a gente tem experiências vencedoras nisso. Para mim, me chama a atenção a Brás, que é de Alzheimer, em que em São Paulo inteira tem grupo, no Brasil inteiro tem grupo, e começou com encontros de familiares que precisavam de informação e foram se reunindo e buscando isso. A gente precisa disso. Essa capilaridade, nenhum serviço de saúde vai ter, né? Não tem como ter. E hoje a gente está numa época em que a informação é fácil, é acessível e é rápida. Então, se a pessoa quiser montar, a gente consegue ajudar ela a montar algo onde ela estiver. Tá? Em Belo Horizonte, especificamente, foi um dos maiores parceiros do Dia da Pessoa com Esquizofrenia. Eu falei com o Thiago Rodrigues, um psiquiatra recém-formado, e ele lá montou um evento no FMG. Então, um dos locais que está tendo evento hoje é o Frederico Garcia, o doutor Frederico Garcia, professor da FMG, e o Thiago, que é um cara fantástico. E em Minas Gerais, com essa centelha do Dia da Pessoa com Esquizofrenia, houve eventos em Montes Claros, São João del Rei, agora estou Juiz de Fora e Belo Horizonte. Então, se a gente empolgar as pessoas, as coisas acontecem, né? A indústria tem os seus interesses. Acho que a gente tem que tentar alinhar o interesse da indústria com o nosso. Para alguns projetos, não tem nada regular, né? Então, a gente vai ter uma relação com a indústria em que a gente pensa, olha, eu tenho um projeto, eu vou tentar alinhar contigo e tem que tomar um cuidado, porque eles têm os interesses deles, a gente tem o nosso, né? Então, não acho que seja qualquer projeto que eles vão patrocinar. Algumas coisas sim, mas eu acho também que, tudo bem, vamos atrás de recurso, vamos fazer, mas tomar um café numa casa, com 3 pessoas, comer um bolinho, um café e conversar, um pãozinho de queijo lá em Minas, é um bom ponto de partida e não precisa de tanto dinheiro para fazer isso. Acho que superação é ver o que a gente tem de potência e não ver aquele que a gente não tem de potência. O que a gente não tem de potência tem um monte de coisa, né? O Zé estava comentando, né, Zé? O que não sofreu derrota a vida inteira, caiu, tropeçou, deu tropeço? Todo mundo, né? A gente tem uma experiência na Abre de todos são voluntários. Então, dá para fazer sem esses recursos, né? Sem dinheiro, no sentido de com muito pouco. E acho que os grupos, a experiência dos grupos, das oficinas, todas elas passam por isso, pelas pessoas quererem conversar. E eu acho que é por aí mesmo. Então, a gente hoje tem tecnologia que facilita isso, né? Eu também vejo como caminho. Até o ano que vem a gente vai ter um compromisso. Eu quero uns 20 grupos no Brasil, viu? Menos que isso a gente não aceita. Quem mais? O Nicolau. Mas você tem que falar no microfone porque está gravando. Aí o pessoal lá não ouve. Estava dizendo que não é nenhuma pergunta, mas já que todos estamos falando, e o Ari acabou de falar em propagar essa experiência pelo Brasil inteiro, tem um monte de gente me perguntando aqui pelo Facebook se o link vai estar disponível para assistirem. Vai estar disponível? Oh, maravilha. Sim, vai ser salvo, vai ser editado e salvo na página. Marcelo, você quer falar? Você falou para mim que ia gravar. Está gravado? Tá bom. Para assistir está na página do PROES, que a gente está gravando. Acho que você já deu o upload, também as pessoas já podem baixar. E depois a gente quer editar e transformar isso num material que pode ser acessível, talvez através da própria página da Abre, se vocês toparem, a gente faz isso. Tem várias mãos levantadas, me ajudem a estabelecer. Você falou pouco, então vou te dar essa prioridade e as outras podem falar depois, tá? Assim, o dia de hoje, que ele me marcou bastante, né? O que podemos fazer, né? Eu sou da área da educação e eu percebo assim que as crianças estão sendo inclusas na escola. A lei está garantindo isso, mas ela não está garantindo uma inclusão com qualidade também. A criança está lá, mas muitas vezes os profissionais da educação não sabem o que fazer com ela,
não tem assistência, não tem acompanhamento, não tem nada. E assim, eu me pergunto, né, por que a esquizofrenia muitas vezes não é conhecida e o autismo é? O autismo ele acontece na infância. Então, ele é muito mais, ele pega todo o fundamental, né, ele é muito mais vivenciado dentro da educação. E a esquizofrenia ela pega mais na fase da adolescência. Muitas vezes o adolescente até desiste do estudo, né? Então, ele não é visualizado muito na escola. E eu acho assim, importantíssimo. Muitos países mudaram pela educação, né? E eu acho importantíssimo a gente começar a pensar também ações para educar professores, porque eu sou da área e eu falo, são preconceituosos, né? Como a sociedade é, e perdidos também nesse mundo aí da inclusão. Então, assim, ações educacionais para professores, para os pais e para os alunos também, né? Para os adolescentes. As crianças aceitam mais fácil, né? Os adolescentes já são mais preconceituosos em relação aos problemas que eles vivenciam. Então, é uma campanha mais em cima disso. Eu saio com esse pensamento assim, com esperança, né, de começar a fazer ações nesse sentido, mas não sozinha, tá? Vocês me ajudem. Tantas vezes foi falado aqui em esperança, né? E é uma palavrinha que eu uso muito no grupo. Às vezes eu termino sempre uma frase para uma mãe, muita fé e esperança, né? Não perca a esperança, tenha fé e esperança. O meu Daniel, ele terminou o curso de História e logo no ano seguinte teve um concurso público do governo do estado de São Paulo para professor de várias áreas. E ele cismou de fazer o concurso. Eu falei, Dani, você acabou de fazer a faculdade, cego, esquizofrênico, não está ainda bem equilibrado, você não teve tempo de estudar para o concurso. Não, mas eu quero fazer. Eu falei, tá bom, então você vai fazer sobre... vamos fazer com as cotas. Ah, não, com as cotas eu não quero ser igual a todo mundo. Falei, então tá bom. Porque ele não fica em fila de deficiente, ele não fica na fila no banco, ele não quer prioridade nenhuma, ele quer ser como todo mundo. Falei, tá bom, então vamos lá, fizemos a inscrição, eram 25 mil vagas para professor adjunto no governo do estado para o ensino médio. Ele foi, fez o concurso, eram 25 mil vagas, ele passou no lugar 11.587. Aí foi o dia lá de levar os documentos e ele fez uma prova especial por causa da deficiência visual, né? Ele teve que ter um ledor para fazer a prova. Passou na prova, tudo. Quando chegou no dia de levar a documentação toda, ele levou a documentação toda e levou também a documentação de esquizofrenia. Aí a coordenadora do colégio falou, mas você fez prova como deficiente visual, não como esquizofrênico. Ele falou, não, mas não tem problema, porque o meu problema é a deficiência visual, não é a esquizofrenia, né? Eu posso dar aula sem problema nenhum. E realmente ele deu aula 2 anos, ele foi aceito na escola, ele deu aula 2 anos, foi professor adjunto, né? Não era ele sozinho na classe, e ele gostou muito de dar aula, e depois de 2 anos o Alckmin resolveu mandar embora todos os professores adjuntos, aqueles 25 mil ele resolveu mandar embora, e ele perdeu o emprego. Mas é para você ver como o governo do estado ele não faz diferenciação entre o esquizofrênico e o deficiente visual, né? E eu acho que com outros transtornos e outras necessidades especiais também. Eu acho que isso é muito bom, né? Dá muita esperança para as mães e para os portadores. Então, eu esqueci seu nome. Zazá, eu tenho uma história lá desde 2005, quando eu perdi minha perna direita,
e entrei na universidade, e tinha uma professora lá chamada Maria Salete, que trabalhava com deficiência física, e a briga naquela época era estabelecer que não eram aleijados, eram pessoas, eram portadores de deficiência física. Foi uma luta gigante, né? Enquanto a gente disser meu filho esquizofrênico, eu sou esquizofrênico, vão tirar da escola, vão discriminar no trabalho. Eu sou uma pessoa que tem uma doença chamada esquizofrenia. Eu costumo dizer hoje, né? Eu sou o Jorge e vivo com a esquizofrenia. As palavras têm um grande poder, né? E você, educadora, eu me lembro do Paulo Freire, todo mundo que é educador conhece Paulo Freire, que ele fala da importância de não tratar o outro como coisa, né? Reificar, que é o nome técnico. Então, não aceitar que definam você por uma doença que você tem. Então, hoje eu sou o Jorge, que estou com um problema no pé, entendeu? É o Ari, o nosso querido amigo Rodrigo é careca, praticamente, né? É o Rodrigo careca, né? Então, sabe? Ele gostou do praticamente, viu, Jorge? Praticamente. Então é isso, né? Quer dizer, não vamos nos definir por isso, vamos lutar por uma vida melhor. E inclusão, para mim, é isso. É o que o seu filho faz, de fato, na vida dele, né? E as palavras têm um grande poder. Tem mais algumas... desculpa, tinha uma pessoa aqui que eu tinha passado. Só acrescentando, enquanto isso, além da gente também lutar para mudar o termo esquizofrênico, né? Porque a pessoa, como o Jorge muito bem disse, muitas vezes a esquizofrenia não define a pessoa, né? Então, vamos lutar para mudar esse termo esquizofrênico e também o portador, né? O portador de esquizofrenia. Não, fizemos questão de que esse dia, também lutamos para que esse dia tivesse o nome de Dia da Pessoa com Esquizofrenia. A pessoa, ela não porta a esquizofrenia como se ela pudesse deixar ali do lado no canto como um guarda-chuva e depois pegar de volta, né? A pessoa, ela é a pessoa com esquizofrenia, como é a pessoa com outras particularidades, com outras coisas, e ser portador, uma hora você coloca no bolso, outra hora você tira, e não é assim, né? A pessoa é muito além. Então, é a gente reforçar quem a pessoa é, a identidade da pessoa, a dignidade dela, por aquilo que ela é, e não por aquilo que ela tem. Lu, posso só falar uma coisa rapidinho aqui com relação a isso? Eu aqui, sem voz. Desculpa. Eu sem voz. Quando a gente começou o SOS, antes da ABRE, naquelas rodas de conversa que incluíam as pessoas com experiência vivida e os familiares, a gente conversou muito sobre como é que eles queriam se denominar nesse movimento. E aí, isso há 17 anos atrás, a palavra que se usava era portador ainda, né? Então, aí entrou o uso da palavra portador, que já foi um avanço na época. E eu acho muito interessante a gente ir testemunhando com o fortalecimento dos grupos e como as pessoas podem propor essas mudanças e que elas não sejam impostas, não sejam nomes impostos a elas, mas que isso surja de dentro, né? Agora, recentemente, o ano passado, quando eu estava num desses eventos sobre discussão de modelo de recovery, etc., eu tenho observado que, por exemplo, na Inglaterra, as pessoas já falam pessoas com problemas de saúde mental, ponto, né? Então, nem mais se fala questão de transtorno, doença, etc. Isso é um statement, isso é um posicionamento que um determinado grupo propõe e aí vê se isso pega ou não pega. Então, eu acho que é isso mesmo, quer dizer, quando a gente vai caminhando nesse movimento, a gente vai tendo que cada vez mais ter muito cuidado, propor, pensar, e dialogar e negociar, né? Isso dá trabalho, mas é muito gratificante também. Eu queria só fazer uma colocação. O que o Jorge falou é perfeito. Realmente, a gente não deve se definir pelo que a gente tem. Eu sou José Alberto com enxaqueca, José Alberto com pedra na vesícula. Mas o fato é que a gente vive um momento de transição e conscientização. E quando você pensa, por exemplo, em cotas, cotas para pessoas que são egressas de escola pública, ensino médio,
ou pessoas de afrodescendentes, índios, indígenas. A gente não pode pensar nessas cotas, são necessárias atualmente, mas a gente tem que imaginar que isso é um período de transição, transitório. Porque a gente espera que a escola pública e que essas pessoas menos favorecidas, e que nós temos um débito histórico com elas, ao longo do tempo, conquistem um espaço de competitividade como Daniel se coloca. Então, é exatamente isso. Mas, nesse momento, eu acho que as pessoas que têm, no caso, quando eu discuti esquizofrenia, é necessário ter esse trabalho de formiguinha, no meu caso, pelo menos, isso varia de pessoa para pessoa. Eu optei por militar e usando o exemplarismo. Assim, eu tenho esquizofrenia e eu quero mostrar para você que a sua concepção, que nem a Bárbara falou, né? Você pensou que estava babando aqui, né? Então, é exatamente a ideia que as pessoas têm da gente, né? Então, eu acho que é um período de transição para quando a gente estiver, de fato, desestigmatizado esse termo, que é tão pejorativo, a gente pode simplesmente ser uma pessoa como outra qualquer, José, Jorge, Bárbara, João, enfim, é isso. Não, Jorge, deixa... ela tinha feito uma pergunta há bastante tempo, vamos permitir que todo mundo tenha voz aqui hoje, que isso é uma coisa simbólica também. Então, eu gostei muito de ouvir o Jorge falar que ele faz psicanálise, né? Então, eu gostaria de falar que há mais de 15 anos, numa escola de psicanálise, existe um grupo chamado Grupo Vida. Eles mesmos escolheram o nome. E a gente faz reuniões semanais, né? Eles gostam muito, os doentes. E, assim, além do grupo, existe a terapia individual, né? Então, eu vou falar só um pouquinho, né? O Jacques Lacan foi o primeiro a se interessar pela esquizofrenia. O primeiro caso, o caso dele de doutorado foram as irmãs Papin. E o primeiro caso de esquizofrenia foi o caso Aimé. Então, o Lacan se dedicou muito a estudar e a tratar dessa parte da esquizofrenia. Então, existe na psicanálise um tratamento muito legal, é um grupo aberto, vem quando quer, mas a frequência é muito importante e cada paciente tem o seu psicanalista. E os resultados que nós temos são muito bons também, muito bons. Então, eu dou aqui a minha opinião. A psicanálise também pode ajudar. Assim, eu tenho que falar para vocês que o meu tratamento para esquizofrenia através da psicanálise se deu em 2 anos. Eu falei sobre a minha esquizofrenia, até que assim, eu estou andando em círculos. Eu falei, eu já percebi. Aí eu comecei a andar em cicloide, né, indo para frente. E hoje eu trato das minhas questões existenciais com a vida. E talvez eu seja um ponto fora da curva, ou eu esteja errado, mas como lá em 85 o único trabalho para pessoa com deficiência era trabalho abrigado, que tinha mais próximo era em Bauru, para montar sola de sapato, né? Hoje as pessoas com deficiência têm direito a móvel especial, acessibilidade. Vamos olhar para um futuro melhor. Eu estou nessa pegada, né? E assim, seja Lacan, seja Jung, seja Freud, do meu ponto de vista, o acolhimento do psicólogo é fundamental. A linha, eu que não sou técnico, sou paciente, estou muito pouco interessado. Tem uma tirada da época do Deng Xiaoping, daquela líder da China, que ele fala assim, não importa a cor do gato, importante é que ele mate o rato. Bom, pessoal, a gente teve um dia cheio hoje, acho que foi um dia histórico, todo mundo está... Acho que o clima foi excelente, tudo que a gente queria cumprir hoje de colaboração, de relato, de participação, aconteceu, né?
Acho que todo dia é um dia de mudança. É óbvio que todo dia é o dia para as pessoas que têm esquizofrenia, né? Não é que hoje se encerra de forma alguma, mas marcar e simbolizar é essencial. E uma das coisas importantes quando a gente planejou esse evento, esse movimento, é de que existe uma tendência à exclusão daquele que é diferente. Né? Isso é claro. Nós fazemos isso. Né? Não vamos apontar o dedo para ninguém, vamos pensar no que é que nós mesmos fazemos. E o cuidado na organização do evento foi evitar cair com toda razão e apontar o dedo para a sociedade que é estigmatizadora, que é preconceituosa, porque se a gente cair nessa tentativa de devolver de alguma forma aquilo que recebemos dessa forma, a gente não vai conseguir incluir ninguém. A gente não vai conseguir o mais importante, que é aproximar as pessoas. Então, eu fico feliz com a tua fala, Jorge, no sentido de que é um movimento de aproximação, de amor, de carinho. A humanidade não é uma coisa fácil de se conquistar, ela tem que ser batalhada no dia a dia. Né? Essa coisa de que o ser humano é bom, mas é bobagem, a gente tem que lutar muito por essa humanidade. Né? E aqui tem um exemplo muito claro do que a gente pode fazer para conquistar algo melhor. Buscar um movimento de aproximação, mostrar com carinho, com cuidado, como que a gente pode estar junto. A Bárbara foi maravilhosa nesse sentido, todo mundo ficou querendo conversar contigo, ficar próximo de você. Tá? Então, acho que é exatamente isso que a gente tem que mostrar. Não é não reconhecer as dificuldades, a gente tem que lutar, mas é saber como lutar pelos nossos direitos. Essa é uma luta que tem que ser inclusiva também na sua forma de propor mudanças. Tá? A gente não vai conseguir propor mudanças separando, apontando, reclamando apenas sem propor. A gente tem que aproximar as pessoas. Eu sei que tem muita gente querendo falar, perguntar, comentar, mas que isso seja um estímulo para a gente continuar. Nós temos uma questão prática, esse auditório ele se encerra às 5 horas, isso é uma coisa, mas que isso sirva de estímulo para que todo mundo continue conversando lá fora, que não se esgote aqui a conversa e que todo mundo saia com vontade de um quero mais. Tá bom? Muito obrigado, parabéns a todos.